Então, eu vou botar para apresentar a tela. Então, assim, olha, para compartilhar um arquivo, né, a gente faz aquele compartilhamento de link que nem a gente tinha feito, né? Eu vou fazer aqui, por exemplo, nessa segunda atividade, que eu já botei no Moodle agora também, para vocês olharem depois, né? Vou explicar depois. A gente clica, então, em gerar um link compartilhável e o link vai estar gerado, né? Só que a gente precisa, aqui, olha, qualquer pessoa com o link pode editar. A gente pode mudar essa opção aqui, né? Para ser qualquer pessoa com o link pode ler, ou comentar, ou editar, mas geralmente esteja aqui como restrito, que daí só as pessoas podem, só quem tu convidar que pode, né? Então tem que deixar aqui em qualquer pessoa com o link pode ler. Deixa como leitor e dá um concluído. E daí nisso vocês mandam o link lá que nem vocês fizeram. Vocês não precisam mandar o link de novo, tá? Vocês só precisam entrar no Drive, no arquivo de vocês e fazer essa mudança. Porque senão eu não vai ter como visualizar as cartas de vocês. E pedir de novo para que, se possível, vocês mandem as cartas de vocês lá no grupo para todo mundo ver o trabalho de cada uma, né? Que acho que teve só uma colega que mandou. Então agora, em segundo, a gente vai mostrar, eu vou mostrar um pouco então do code que a Janaína falou na semana passada. Vocês chegaram a mexer um pouco por conta, dar uma explorada? Não? Não? Tá bom. Então a tarefa da semana vai ser mexer no code também, tá? Então deixa eu compartilhar agora a tela de novo. Então aqui esse é o site do Code, eu também já botei o link lá no Moodle, né? Ele tem muitas atividades, tá? Aqui é dividido praticamente nessas 4 sessões, tá? Talvez quando vocês entrem não esteja em português, mas daí aqui no fundo da tela vocês podem mudar a língua, tá? Caso ele não esteja em português. E a gente tem então as sessões. As principais são essas duas aqui, a dos alunos e a dos educadores, tá? Eu vou mostrar por partes, tá? Essa aqui do Learn, na verdade nunca olhei, tá? Vou olhar também depois. Mas aqui os alunos. É na parte dos alunos que vai estar todas as atividades, né? Todos os cursos que eles têm, né? Então a gente, por exemplo, tem aqui tem os cursos que são de acordo com a idade dos alunos, né? Então tem para crianças que nem sabem ler ainda, para crianças que já estão aprendendo, vai para todas as faixas etárias de idade, né? Claro que os mais velhos podem fazer tudo se quiserem, né? Mas as mais adequadas são as de acordo com a faixa etária. E dentro dos cursos, vou abrir, por exemplo, aqui o curso 3. Dentro dos cursos vai ter uma série de atividades, né? Aqui, olha. Tem aqui, então, tem atividades offline, tem aqui, por exemplo, de labirinto. E cada atividade, ela vai tendo vários níveis de dificuldade, né? Então, por exemplo, aqui, vou abrir do labirinto. Então, ó, tem que levar o zumbi até o girassol. E tem esses vários blocos aqui, então, que são os blocos de código. Que a gente tem que conectar os blocos aqui para fazer o zumbi chegar até o girassol. Então, a gente tem que quando executar, o zumbi ele está aqui, né? Ele tem que andar para frente. Então, quando executar, ele vai avançar. E agora, se eu executar, ele vai andando, mas ele ainda não foi até o fim, né? Por quê? Porque olha só, aqui diz que eu tenho que fazer com 4 blocos.
minutos. Então, eu tenho que mandar ele avançar 3 vezes. 3 casas até chegar no girassol. Então, agora, ele vai ir. E daí, a gente termina e vai para dificuldade 2, que vai mostrar, então, vai ser uma atividade um pouquinho mais complicada. Olha só, agora ele tem que desviar da planta carnívora e tem que chegar no girassol. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma rotação. Então, a gente vai avançar. Tem que estar sempre conectado bonitinho, né? E agora deixa eu pensar, porque você me pergunta qual que ele tem que girar. Agora, então, ele gira para a esquerda. Daí ele avança, vira para a direita de novo e avança de novo. E eu acho que eu espero que tenha certo. Então, vai aumentando a dificuldade. E tem, então, várias atividades, né? A gente, como vocês viram ali, tem uma lista imensa de atividades, né? Vou voltar aqui, tá, para os cursos. E a diferença é que esses cursos aqui, eles têm uma linha, né? Tem uma ordem do que fazer primeiro. Claro que não precisa fazer exatamente na ordem, né? Mas ele vai guiando o aluno, né? Mas a gente tem também aqui a hora do código, que ele vai pegando personagens de jogos e filmes da Disney, né? Que vão, vão deixar, provavelmente alguns alunos vão ficar mais empolgados, né? Então tem aqui com Minecraft, tem com Frozen, com Star Wars, com esportes. A premissa das atividades são as mesmas, só que daí elas são mais lúdicas envolvendo esses personagens, né? Claro que ali também, aquele lá do zumbi ele também é referência a um jogo, mas esses daqui então são mais centrados. Aqui vai ser só com Frozen, aqui vai ser só com Star Wars. Vai ter outros personagens aparecendo, né? E tem também esse aqui, que então é a festa dançante, que ele é para tu programar uma festinha. Então é exatamente isso aqui que mostra aqui os personagens, né? Tu vai programando os passos, os personagens que vão aparecendo também. É bem legalzinho também. Tu escolhe a música que vai tocar, por quanto tempo que vai tocar. E agora a gente vai mostrar então a parte dos professores, dos educadores, que vocês vão ver que, a princípio, ele parece ser a mesma coisa, né? Ele aparece também as atividades, os cursos, mas qual que é a diferença na verdade? É que eu, na verdade, eu nunca fiz isso, por causa que eu nunca precisei, eu nunca acabei por trabalhar com uma turma com a hora do código, mas o professor pode criar uma conta e ele pode cadastrar todos os alunos dele numa turma dentro do Code e ele vai acompanhando então o avanço de cada aluno. Então, o aluno vai entrar, vai fazer as atividades, e o professor vai ver quais atividades ele já fez, qual ele não conseguiu fazer. Então, daí ele vai ter um monitoramento, de certa forma, né, de como que está o avanço de todos os alunos, se eles estão avançando na mesma velocidade, se algum está indo mais devagar, para saber então quais que ele tem que dar mais ajuda, né? E as atividades listadas, né, acabam sendo as mesmas. Ele tem, vai aparecendo as atividades e aparece também, aqui, ó, por exemplo, aqui como eu acho que como eu não tô numa conta, aparece como se eu já tivesse feito. Eu já fiz a 1 e a 2. Maricele, tudo bem? Oi, tudo bom? Então, tô aqui. Desculpa, eu não consegui entrar, dava usuário e senha errado. Ah, tudo bem. Só depois daí quando eu colocar a gravação, tu assiste o iniciozinho, porque ele é bem importante, tá? Tá bom, Eu obrigada. fiz umas explicações.
mostrando aqui então o code.org, né? Que já ficou de tema então para vocês brincarem nele nessa semana, fazendo as atividades. Então, assim como tem as atividades que são no computador mesmo, tem todas essas offline também, né? Que então eles têm o videozinho que explica como fazer e algumas também tem algum arquivo, né? Que, por exemplo, então tem o vídeo que explica a atividade e tem como baixar o PDF dessa atividade para poder fazer manualmente, né? Daí, depois das atividades offline também tem uma continuação no computador. Mas do que eu entendi, elas são meio que fazer a mesma coisa que faria no papel fazendo no computador, né? Mas é bem uma questão de explorar as atividades todas, né? Porque ele vai evoluindo, vai ficando mais difícil, mas o legal dele é essa coisa da programação com os blocos que vai ligando, porque então o aluno vai tendo que entender que bloco que está dando errado, por que está fazendo isso e não isso que eu quero, sabe? Porque o computador ele faz exatamente o que tu mandar ele fazer, né? Então, na verdade, não é o código. Então, quem está errado é o seu pensamento, não é o personagem que não está fazendo certo, sabe? Se ele está fazendo errado é porque você mandou ele fazer aquilo, né? Então é muito ir fragmentando o problema para entender o que tem que fazer primeiro, né? Então, por exemplo, ali o zumbizinho que tinha que virar, ele tem que andar um passo, mas para dele primeiro ele tem que virar e depois ele tem que virar de novo pro outro lado para continuar andando, né? Então, é bem essa questão. E ele vai ficando cada vez mais difícil, né? Então, eles vão cada vez aprendendo outros comandos. E eu gosto porque ele é bem guiado, sabe? Ele tem tanto essa historinha, ele tem o problema matemático, né? Como se fosse aquelas atividades de matemática. E a pessoa então vai tendo que pensar por isso, sabe? Depois, eu acho que na última aula eu vou estar mostrando então o Scratch, que ele é bem livre, ele também segue essa coisa dos blocos, mas ele é totalmente livre, sabe? Ele não tem nada que te induza a pensar num problema específico, sabe? Tu pode criar tudo o que tu quiser. Então, eu acho que ele é um pouco mais avançado, eu acho que nas minhas tentativas de chegar já mostrando o Scratch para as crianças, a maioria ficou muito no início, elas não conseguiram avançar muito, acho que muito por conta dessa falta de prática que elas tiveram antes, sabe? Então, eu acho que se quiser trabalhar com programação, com blocos, é bem interessante trabalhar primeiro com o Hora do Código, que vai então trabalhando um pouco, vai apresentando os blocos um de cada vez, do que chegar já direto no Scratch, por causa que senão elas abrem lá o Scratch e vai ter assim um monte de blocos, várias opções que vocês viram ali, tinha tipo 3 blocos para usar, né? No Scratch vai ter tipo uns 40 blocos jogados na tua cara assim de primeiro, sabe? Então a gente se assusta, que fica, meu Deus, como assim, sabe? Que tem que ir brincar um bloco por cada vez, né? Mesma coisa que vocês vão fazer então no Code essa semana, vão dar uma brincadinha e explorar como que funciona, né? E então, de explicações é isso, de conteúdo, né? Agora eu queria ver com vocês como é que tá as narrativas que vocês estão pensando, né? Porque o que tem agora? Agora a gente vai então começar essa atividade final que vai ser desenvolver esse projeto gamificado, né? Eu coloquei lá no Moodle a descrição da atividade, que já tem junto algumas perguntas para ajudar vocês a pensar. E eu também coloquei o Canvas, ele é um quadro, ele é uma tabelinha que também tem várias perguntas e ajuda a orientar o projeto, né? Pensar qual vai ser a problemática trabalhada, quais vão ser as áreas do conhecimento envolvidas, vai ter alguma narrativa, o que os alunos vão ter que fazer, quais tecnologias vão ter envolvida, né? Então, eu acho que é bem interessante vocês usarem isso como guia, tanto as perguntas lá que eu botei, mas as perguntas eu muito tirei elas dessa tabela mesmo do Canvas, tá? Então, eu sugiro muito que vocês usem esse Canvas para pensar e ver então agora como associar essa narrativa
com as tecnologias que a gente pode produzir, né? E qual o resultado esperado que a gente vai ter, né? Lembrando que, na verdade, quando a gente está trabalhando com esses projetos, a ideia não é pensar muito no resultado, mas sim em todo o desenvolvimento que os alunos vão ter, sabe? O processo. Porque, claro que é legal eles ter, tipo, eu fiz esse jogo, eu fiz alguma coisa, é muito legal ter esse desenvolvimento, mas o processo de estar construindo é o que gera o aprendizado, né? Então, levar em consideração isso. Então, quem quer começar falando da narrativa que pensou? Ninguém? Quer ter um passo? Eu posso começar. Então, pode tentar. Vai lá. Assim, ó, eu pensei assim, a minha turma, estão ouvindo? É bem baixinho, mas eu tô. Tá. A minha turma, eles gostam muito da Mônica e do Cebolinha, Uhum. tá? Daí eu pensei assim, em explorar a parte do planeta. Por exemplo, assim, o Cebolinha e a Mônica foram numa viagem e receberam uma carta misteriosa, vamos dizer, né? Daí tu faz a carta misteriosa com o coach, Harry Coach, né? Essa carta daí vai até o final da história, tá? No final da história, praticamente tem um vilão da história, tá? Que ele quer destruir o planeta, tá? E o que eles vão fazer nessa destruição do planeta? Tá? Eles vão praticamente cuidar do planeta para que esse vilão não venha destruir esse planeta. E no final de toda a história, eles vão fazer uma imagem de como é esse vilão, que ele veio, ele não destruiu o planeta porque a gente cuidou do planeta. Foi o que eu pensei assim, não sei se está correto o que eu pensei. Eu achei a ideia muito legal, tá? Tá de parabéns com a iniciativa, tá? Eu acho que são dois personagens bem bacanas, né? Com certeza pode usar eles. Já pensou na ideia do QR Code, gostei bastante para introduzir, né? E aí no final eu peço para eles fazerem a construção do vilão, de como eles pensam o vilão com sucatas. Ah, sim. Ah, muito legal. Uhum. Tá, essa é a minha ideia. Sim. Então, eu acho que tu pode sim seguir nisso. Daí, agora acho que o que tu tem que começar a pensar então é como vão ser essas missões que os alunos vão ter que desenvolver, né? Tipo, o que eles têm que Sim. fazer para salvar o planeta, né? Quais atividades. E daí Sim, acho que daí eu então, pensei, pensando nessas atividades, a gente consegue pensar em outras tecnologias que a gente pode vincular, né? Porque, sim, claro, eu acho que dá sim para usar o QR Code em bastante coisa. Qual que é a idade dos teus alunos mesmo? é segundo ano. Ah, sim, segundo ano. Então, segundo ano é meio novinho, então talvez não tenha muito. Eu tenho o segundo e tenho o terceiro, né? Ah, Eu sim. tenho o segundo de manhã e tenho o terceiro à tarde. Eu posso fazer pro terceiro Uhum, também. Não tem sim. problema. Então eu acho que dá para seguir. Eu acho que agora tu tem que pensar nessas atividades, né? E a gente vai pensando também então como que vai ser essa historinha, né, para o início, né? Claro que eu acho que vai muito não adianta também muito pensar, sinceramente, do início até o fim das atividades, sabe? Porque uma coisa que a gente vai vendo é como os alunos reagem, sabe? Porque dá muito para pegar das próprias ideias deles depois para continuar a história, sabe? Então é tipo, a gente projeta uma missão através daí eles estão fazendo essa primeira atividade e baseado na reação deles, a gente consegue ver o que eles mais gostaram, o que eles não gostaram, daí a gente vai vendo o que a gente pode mudar, né? A gente pega aquilo lá que eles mais gostaram, a gente coloca mais, o que eles não gostaram tanto, a gente vai tirando, né? Então, é muito uma questão de observação, né? A gente, lá no grupo de pesquisa, a gente usa muito o método cartográfico, que é exatamente isso, né? A gente vai, toda hora a gente está analisando os resultados, né? E vendo como que a gente pode intervir de uma forma mais adequada. Então, eu acho que é isso, sim. Vai pensando nas missões, eu acho que tá muito legal o QR Code, né? Eu acho que dá, sim, a gente começa mostrando o QR Code, mas eu acho que eles têm sim total capacidade deles também fazerem QR Codes depois.
eu acho que tu pode pensar nessa ideia de botar eles pra fazer também QR Code pra se comunicar com a Mônica e com o Cebolinha, né? Agora pensando, eu lembro que tem um personagem da Turma da Mônica que é um astronauta. Não lembro qual que é o nome dele. Mas a gente também pode estar incluindo É outros astronauta personagens, né? mesmo, é literalmente É astronauta. astronauta. É astronauta mesmo, né? Ah, E até a ótimo. linguagem do Cebolinha, né? Que é uma Sim, linguagem diferente, também dá para abordar, né? Nessa sim, questão de comunicação de linguagem em forma de QR Code, a fala diferente, outras línguas. sim. É, mas até eu acho É o que. que eu ia dizer que de usar. Dá pra me escutar? Sim, sim. Não, que eu ia dizer que usar a Turma da Mônica é legal porque eles têm muito material de ecologia, né? Eu lembro que eu, quando era criança, eu chegava a estudar coisa de ecologia com eles. Então, provavelmente deve ter algum material bem legal que dê pra retomar, botar como carta pra eles, até da turminha, alguma coisa assim. Sim, com certeza. É, até semana que vem eu vou estar mostrando também o Metaverse, que ele é pra. Ele também trabalha com QR Codes, mas ele é um pouco diferente, sabe? Ele tem. Tu vai podendo botar umas imagens animadas e tal, uns GIFs, né? E ele vai tendo também uma coisa meio de joguinho que tu pode criar dentro dele, assim, que vai ter os botões e tal, para continuar a conversa. Tu pode fazer quiz por ele também. E o problema é que ele é em inglês, né? Então daí já deve ficar um pouco mais complicado para as crianças fazerem, até, ainda mais nessa idade. Acho que não sei se já tem aula de inglês nessa idade na escola, mas com certeza criar um QR Code normal, que nem vocês já fizeram com a carta de personagem, eles conseguem, até porque os sites são em português também, né? Então, ele não é difícil, né? Vocês fizeram, sabe? Eles com certeza têm capacidade de, pelo menos, criar os QR Codes também. Tá certo. Então, acho que agora é pensar, então, nessas, quais vão ser essas missões, né? Daí a gente vai vendo mais semana que vem também, tá certo? Tá certo. Obrigada. Então, quem é a próxima? Posso falar? Pode. Bom, as minhas crianças, elas têm 4 anos e elas são totalmente novas na escola. É uma escola de educação infantil que funciona desde o zero, né? Mas essa turma em específico é uma turma de crianças que estavam fora da escola até então. Então, eles tiveram um mês de escola só. E eu já vinha, como eu tinha comentado com vocês, fazendo os estudos, né, e as observações para encaminhar o projeto. E eu tenho um aluno que é venezuelano, refugiado aqui, e então isso era de muito interesse, né, dos colegas, outros, né, a questão da cultura da Venezuela e a língua que ele fala, né, porque ele falava pouquíssimo português, agora imagino que vai voltar falando menos ainda, porque vai estar na família, né. E esse o desejo era do conhecimento que eu tinha deles anterior à pandemia, né? Tendo certeza de que quando voltar eu vou ter que reconhecer eles, reconhecer cada um novamente, cada cultura familiar novamente, porque tudo mudou, né? E eu vou voltar diferente, eles também. Então, na fala da semana passada, assim, eu tomei algumas anotações, pensando daí, né, já no projeto para aplicar com eles, né, no retorno, o RPG, que fez parte da minha adolescência, como jogadora, né, o RPG não em jogos virtuais, mas o RPG físico mesmo, né, dos anos 90. Então, usar com eles essa criação de personagem, que para mim fazia muito sentido, e agora a gente fez aqui com vocês também. Então, né, com que cada família construa um personagem, também me apresentando novamente essa criança, né, que não precisa ser necessariamente, como vocês disseram, né, as coisas, as habilidades ligadas ao trabalho, né, mas que a gente poderia botar habilidades, né, relacionadas à nossa vida. Então, isso também, pedir para que eles criem um personagem, não só pensando em aluno, né, pensando na criança mesmo. E fazer algum jogo, daí me inspirei bastante no que eu vi na semana passada, dessa questão do físico, né? Do realmente caminhar pelo espaço, né? Com mapas e fazendo esse reconhecimento do território da escola. Porque
nós tínhamos feito lá no início, né? Eles fizeram todo um reconhecimento de território físico do prédio, das pessoas que ocupam aquele prédio, mas eles vão estar voltando e com certeza eles vão precisar conhecer novamente. Então, eu pensei em usar, por enquanto, fora do virtual, até porque a gente não tem Eva, infelizmente, né? Eu uso o Note que eu levo, né? Tenho 2 Note que eu consigo carregar, então consigo usar com eles. O meu próprio celular. E as tecnologias, assim, as mais antigas, tipo projetor, retroprojetor, né? Papel e caneta, né? Essas tecnologias assim. Então, me inspirei bastante, né, na fala da colega da semana passada, de fazer os mapas, de construir trajetos com eles pela escola, e talvez usar também, né, os QR Codes para eles encontrarem, ou para levarem para casa aquela cartinha para os pais né, apontarem o celular, então encontrarem algumas pistas, mas seria mais nessa linha, assim, o físico, a criação de personagem baseado no RPG e, e esses trajetos. Eu gostei bastante do que ela apresentou, né? Dos mapas, dos mapas, e acho, pelo que eu conheci deles de antes, acho que eles são bastante. E vai dar para linkar com o meu projeto, se eu for continuar com ele, em relação ao conhecimento da Venezuela, né? Do país do Adriano, né? Porque também vamos trabalhar com mapas, né? Já tinha apresentado o globo para verem de onde ele vinha. Tô bem empolgada. Ah, deu pra ver que tá empolgada. Não, eu achei muito legal a ideia também, né? Acho que todas as ideias são muito legais. Eu gosto de todas porque dá pra ver que vocês estão se esforçando, né? Mas eu acho que assim, não precisa usar tecnologias digitais, né? Tipo, até porque acho que nessa idade elas adoram desenhar, né? Então a gente pode muito trabalhar com desenho mesmo. Elas podem desenhar os mapas também, podem desenhar o personagem. Se tu não consegue o QR Code, tu pode usar muito bem também, tipo, um envelopezinho com uma mensagem dentro do envelope, né? A gente pode desenhar os personagenzinhos. Então, acho bem legal. Daí a tua ideia seria meio que ficar explorando a escola, né? Dá pra fazer também com as coisas tipo caça ao tesouro, né? Já vi a gente fazendo também. Daí vão criando os enigmazinhos, que daí eles têm que tentar resolver os enigmas para prosseguir. Então, teve um professor lá do Santa Marta, que a professora, a outra Márcia também trabalha, né? Que ele fez um... Ele conseguiu um baúzinho com uma tranca, né? E ele trabalha com matemática dos anos finais, né? Mas ele tinha que... Ele dava, assim, os enigmas através da história também. Ele fazia uma história meio de suspense, né? Para que as crianças daquela idade gostam mais. E eles tinham que resolver equações para descobrir a senha do cadeado. E daí ele conta que, na verdade, ele passou equações de 7º ano para uma turma de 6º e eles aprenderam só porque eles queriam descobrir. Tipo, eles foram atrás, foram perguntar para os alunos mais velhos e tal, e ele passou o conteúdo mesmo também, né? Mas eles aprenderam justamente porque eles queriam descobrir como abrir aquele cadeado, sabe? Então, mesmo sendo um conteúdo tecnicamente mais avançado. Então, dá para também criar assim, enigmas mais simplesinhos, né, para a idade delas e fazer essas coisas, né? Porque acho que o físico, acho que até encanta mais elas nessa idade, né? Porque é tudo novo, né? Acho que qualquer coisa que tu mostrar é mágico já, né? Então, acho que dá pra fazer bastante coisa assim também com RPG. Eu posso falar? Eu queria dizer que. Ah, desculpa, eu interrompi alguém aí. Não, eu só queria falar um pouquinho também. Eu tava ouvindo a Fábia falar, tudo bom, Fábia? A gente já trabalhou juntas. Eu também trabalho com educação infantil e primeiro ano. E assim, na questão do primeiro ano, eu pensei nessa questão da alfabetização mesmo, até porque, apesar de eles serem primeiro ano, serem bem pequenos, a EMF cobra muito a questão de alfabetização, né? Então a gente é quase um compromisso, assim, a gente meio que esquece que eles são crianças e eles querem viver mais é o brincar, né?
Então eu pensei uma maneira bem lúdica também, assim, dessa questão dos mapinhas, dos desenhos, dos personagens, criar com eles, porque na questão, assim, estrutura na escola, de ter internet, não funciona muito bem, não vou conseguir usar com eles. Os computadores no Evan, a gente tem bastante dificuldade também de acesso, a gente leva a turma, começa a cair, dá problema. Então, assim, se a gente pensa nas dificuldades que tem, são muitas, assim, é um desafio trabalhar com tecnologia na escola. Mas que nem a Fábia falou, assim, mais para essa parte do lúdico, assim mesmo, de trabalhar com eles coisas que eles criem, né? Até porque se eles também levassem os celulares e os tablets deles para a escola, a gente não teria uma internet para oferecer, né? Também tem isso, sim. Mas é essa a ideia também. Era isso que eu queria falar. Obrigada. O que tu ia falar, Raíssa? Não, que a ideia da Fábio, justamente o que eu ia dizer é que a caça ao tesouro eu acho que ia ficar bem legal. E que ela fez eu lembrar que eu, no prezinho, também tinha uma colega venezuelana. E que a gente tinha bastante dificuldade de se comunicar com ela, justamente porque ela tinha um sotaque espanhol muito forte, e a gente não entendia o que ela dizia. Então eu fiquei pensando se talvez fazer os enigmas com as palavras, né? Que fosse as palavras das cores, o jeito que fala, para eles poderem trocar essas figurinhas, né? E o próprio aluno, esqueci o nome dele, sentir que está reconhecendo umas palavras que ele conhece também, né? Eu acho que podia ser bem legal. Adriano, eu chamo de Adriano às vezes, mas a mãe me repetiu várias vezes Adriano. E muitas pessoas aportuguesam o nome dele para Adrian. E isso me incomoda bastante. Porque o nome dele é a identidade dele, né? E até agora, durante a pandemia, eu estou fazendo um curso de espanhol, porque o guri caiu no meu colo, assim, né? Eu nem sabia que ele era venezuelano, né? Quando eu vi o nome na chamada. Fiquei sabendo quando eu me deparei com ele. E ele não fala absolutamente nada em português. Ele aprendeu a me chamar de professora, mas eu até preferia que ele me chamasse de maestra, porque eu me sentia bem especial sendo maestra. Mas as meninas, e coincidentemente ele é o único menino na minha turma também, o resto tudo é menina. Ele é realmente, assim, uma minoria, né? Ele é o único menino, ele é o único de fora do país, ele é o único que não fala português, mas ele é muito bem-vindo lá, as meninas receberam ele de uma forma muito carinhosa, né? E elas estavam se esforçando para aprender as palavras dele e para ensinar. Elas têm, a menina tem muito, a personalidade feminina, né? Não só no sexo feminino, mas a personalidade feminina tem essa coisa muito maternal, né? De querer acolher, ensinar. Então, as gurias tinham muito isso com ele, né? De olhar no olho. Acolhedora, né? Elas são acolhedoras. Isso, e de querer entender ele e ensinar para ele algumas coisas. E eu tenho uma menina, não sei como é que ela vai voltar, mas que ela tem uma personalidade mais forte masculina, de gostos que a gente teria, né? Como tradicionalmente falando, não sei se é o termo certo, mas de gostos de brincadeiras que seriam mais do mundo masculino. Então, mesmo tendo só meninas, ele não precisa brincar de coisas que ele goste ou que ele não goste por estar naquele grupo, assim, né? Ele consegue ter uma identificação, ele se identificou muito com essa menina e ela com ele, né? Nossa, dá uma saudade falando, meu Deus do céu. Dá pra sentir, mas achei muito legal que tem essa integração entre eles, né? Que pra nossa turma faltou esse trabalho de pra nós, por exemplo, ele fez legal, tipo, isso aqui é amarelo, mas como é que será que a gente fala esse espanhol? Vamos descobrir como é que é, fazer de um jogo isso de descobrir como é que é a tradução e a comunicação, né? Eu achei bem legal a turminha. Muito legal. Então agora, Maricele, tua vez. Desculpa, eu me atravessei antes, assim, mas era isso que eu falei, assim, sabe? De trabalhar, sim, nessa questão de com letras, né? Sons do alfabeto, enigmas, de repente criar com eles um personagem, né? Para cada letra, procurar usar o Evan para eles fazerem, né? O code lá, aprenderem a fazer, que eles têm entre mais ou menos 6 aninhos, 7 aninhos, a maioria está fazendo 7.
acho que é isso. E trabalhar com eles mais em sala de aula também, né? Eu não sei como é que vai ser essa volta, vai ser tudo diferente, né? Parece que pretendem voltar com as turmas reduzidas, né? O que vai ser bom para a gente trabalhar, porque vai render mais, nossa produção assim, vai render mais em sala de aula, né? Mas é essas questões, assim, né? De criar mais em sala de aula também. Sim. Quando tu estava falando antes, me lembrou também de uma outra professora que ela já é mais velha, ela me contou várias experiências que ela fez já, né? E uma das que ela me contou, que foi acho que uma das que eu mais gostei, foi que quando ela não trabalha, hoje em dia ela é professora de EVA, mas ela trabalhava também com alfabetização e ela contou várias histórias de projetos que ela fez que ela não sabia que, na verdade, ela estava fazendo projetos gamificados mesmo sem tecnologia digital, né? E um que ela me contou foi que ela tinha criado uma boneca com a turma. E essa boneca, ela basicamente parecia que tipo, ia pulando de aluno em aluno, que eles tinham que levar para casa e tal. E ela tinha o diário que os alunos tinham que escrever o diário da boneca, né? Então eles, daí tipo, os pais tinham que ajudar eles a escrever o diário e tal. E nisso eles iam aprendendo a escrever também, né? Então, daria pra talvez fazer alguma coisa assim, né? Talvez não necessariamente ter um personagem pra turma inteira, mas talvez todos eles pudessem criar o próprio personagem, ter o diário desse personagem. Ahn, dá pra então também trabalhar as coisas do code. Acho que até tem algumas coisas de alfabetização também nele. Eu nunca explorei, na verdade, essa parte dos mais novos, mas talvez tenha alguma coisa assim também. E, e acho que fica bem legal também. Tem essa coisa do QR Code também que eles podem ler, né? Talvez dê pra tentar Você fazer tá também. falando, eu tô anotando aqui as tuas ideias, já peguei umas ideias da Raíssa também. Não, mas é por aí, eu acho, né? Assim, essa questão de alfabetização é muito presente no primeiro ano, né? Então, Sim. tem essa questão das letras, dos sons, né? Sim. Então, eu vou partir para esse lado, assim. Sim. Até a gente não conseguiu nem usar o Evo nenhuma vez ainda, assim, a gente praticamente ficou um mês em aula, né? E eu marquei 2 vezes e 2 vezes não deu para ir, porque deu problema na internet, porque tinha manutenção, enfim, né? Sim. Mas, assim, eu pretendo, quando voltar, usar pelo menos uma vez por semana o Evo, né? Ter um horário fixo para poder trabalhar com eles, assim. Essa questão lúdica do computador, dos jogos, chama muita atenção. Eles gostam, né? Eles apreciam bastante isso, assim. É uma coisa que eles vivenciam muito, né? Na questão das tecnologias, né? Sim. E tu chegou a pensar justamente nisso de quais são os gostos deles, assim? Tu conhece, tipo, os Como eu te jogos? falei, né? A gente conviveu pouco tempo, assim, mas eles são crianças, criança gosta de brincar, né? Eles querem explorar, eles querem aprender coisas novas, eles querem testar os seus limites, né? Sim. Mas é por aí, eu acho. Acho que sim, claro. E provavelmente tu pode justamente já pensar em alguma coisa que tu possa fazer para conhecer através dessas atividades os gostos deles e ir pensando como que tu pode prosseguir a partir disso que tu vai descobrindo, né? Então, acho que é por aí mesmo. O que eu Eu já vai dizer que eu acho não que tem podia ser pesquisa legal rápida. É. Pode falar, tô ouvindo. era trabalhar as letras ou os números como se fossem personagens, assim. Então, em vez de já introduzir como uma letra assustadora, tipo, quem sabe a gente pega a tua inicial ou a tua idade e tu faz um personagem do teu jeito. Então, primeiro olhando o número ou a letra como forma, né? Uhum. E tipo, e o número 7, porque eu gosto do 7, porque eu sou de julho, né? Provavelmente ponha uma maçã gigante no 7, colocaria uns olhinhos. Aí isso também já poderia ser um jeito de ir conhecendo esses alunos e eles irem se familiarizando, né? Sim, uhum. E fica divertido, né? Não fica aquela coisa bastante de ficar copiando o quadro, né? Porque assim, ó, eu ganhei uma sala de 26 alunos, uma salinha pequena, deve ter 4,5 por 4,5, sem nada de jogos na sala, só as mesas e as crianças, o quadro e eu, assim. E ainda tive que comprar minha caneta para escrever no quadro, né? Então, é essa função, assim, tava bem precário, assim, né? Até a gente andou fazendo umas melhorias, dando uma pintada na sala, comprando alguns materiais, assim, eu e a outra professora da turma da tarde, que a gente fez tipo um racha, assim, pra ter algum material para trabalhar com eles, né? Sim. Eu até acho muito legal nesses anos mais que as crianças são mais novas trabalhar mais com as tecnologias analógicas mesmo, né? Justamente porque nessa idade que elas estão formando a capacidade, né, de mexer e tal, né? Sim. Com uma turma de segundo ano a gente trabalhou muito com eles gostam muito de Minecraft, né? E daí a gente
fez eles, a gente imprimiu os blocos para eles montarem. Como se fosse aquele, montar um dado, sabe? Mas daí eram os bloquinhos do Minecraft, né? Então eles também jogavam Minecraft no tablet, mas eles também brincavam de construir com os blocos reais, né? Então eles tinham que recortar, colar, eles também faziam com massinha de modelar. A gente pegou blocos de Lego também, e outros blocos de montar também. E daí a gente fazia comparações, né? Tipo, quantos blocos desses do Minecraft a gente precisa, mas daí quantos de Lego a gente precisa para montar a mesma coisa, sabe? Então eles iam ter essa questão de contar, dos números, né? Do espaçamento. Então, Sim, essa idade eles gostam de pegar as coisas também palpáveis, isso contribui bastante para a aprendizagem deles. Né? Sim, com certeza. Então, eu acho que por hoje é isso, então. Então tem ali então no Moodle o Canvas, então aquela tabela que acho que vai ter questões boas para vocês pensar e vão preenchendo, né? Acho que tem como vocês podem imprimir ele ou usar no computador mesmo e ir anotando e vão preenchendo ele e acho que vai ficar bem bacana. Eu vou pedir então para as outras que não puderam aparecer aqui falar um pouco sobre o que elas estão pensando também para a gente poder ajudar elas no grupo, né? E então fica então de tarefa para a semana vocês brincarem lá no code.org, então, também, para entender como funciona. Tá certo, então. Obrigado pelas ideias e as contribuições. Certo, claro. Tchau, boa semana. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Até.